Continuando do vídeo pois os eventos anteriores, podemos observar como o protagonista disse ao seu amigo para ligar para a namorada e dizer a ela que ele compraria maquiagem para situar a garota em um determinado local. Pois o protagonista quer ver o rosto da pessoa com quem estão enganando seu amigo. Passando para o Sr. Feng que está pensativo, a garota que o acompanha nota isso e pergunta o que está acontecendo. Ele responde dizendo que talvez sua vida nunca mais seja a mesma, pensando no momento em que quase foi expulso do grupo. Felizmente, o protagonista falou por ele, pedindo para que ele permaneça no grupo. No entanto, agora que está no grupo, ninguém lhe dá atenção, e se continuar assim, provavelmente cairá em desgraça. Seus pensamentos são interrompidos por uma mensagem que o surpreende. Mas não se preocupe, essa mensagem não é uma má notícia, é uma boa notícia que o faz pular de felicidade. Ele percebe que essa é sua chance de se redimir. E aqui nos mostram a mensagem que o deixou tão feliz, era do protagonista perguntando quem é o proprietário de um shopping, pois ele gostaria de pedi-lo emprestado para ajudar um de seus companheiros. E, claro, você provavelmente já pode imaginar que o dono desse shopping é o Sr. Feng, o que o deixou tão feliz daquele jeito. No dia seguinte, o Sr. Feng estava em seu carro, dizendo à senhorita que o acompanhava que iria buscar o protagonista naquele dia e discutir parte do plano. Isso fez a garota perguntar se ela poderia ver o protagonista pessoalmente. No entanto, o Sr. Feng não respondeu, pois estava pensativo. Ele pensava que a razão mais importante para levar a garota era deixar claro para o protagonista que ele não ousaria ter pensamentos irracionais sobre Xia e Xuan. Quando finalmente chegaram ao local combinado com o protagonista, ela perguntou animada onde ele está. Onde está o lendário Sr. Qian? O rapaz apontou para ele, dizendo aí está, mas a garota estava surpresa, pois o protagonista vestia-se como uma pessoa comum. Isso a fez questionar se ele poderia estar sem dinheiro. No entanto, enquanto a garota se perguntava sobre isso, o senhor lhe parecia interessante. Mas o simples fato de que, mesmo em um ambiente tão despretensioso, o protagonista se destacava como uma lucidez na escuridão, por essa razão, lhe disse que ele gastava milhões, no entanto, tomava café da manhã em um lugar tão modesto, dizendo a ela que para ele isso era brilhante. O protagonista, ao vê-lo, ficou um pouco surpreso e lhe disse que veio para o local, acrescentando que o lugar era barato e delicioso, altamente recomendado. Além disso, disse a ele que eles precisavam ir imediatamente para a Praça Yinhui, e ele mencionaria os detalhes no caminho até lá. Passando pela Praça Yinhui, podemos observar o amigo do protagonista, que estava observando sua namorada de longe, pensava consigo mesmo que, de acordo com o plano do protagonista, primeiro deveria pedir à sua namorada que o esperasse na porta e depois, por parte de Luia, sua irmã cuidaria de enganar o homem para que fosse até lá também. Ele esperaria para ver se eles se encontrariam e se realmente eram um casal. No entanto, suas suspeitas se confirmaram quando viu sua namorada terminar beijando outro homem, o que o deixou furioso. Ele se aproximou dela para questioná-la sobre sua traição, mas o mesmo se dirigia para a garota. Quando este se intrometeu para perguntar se ele era o pobre namorado de quem a senhorita Nana falou, o amigo do protagonista decidiu não responder à pergunta, então ele pediu para que ele saísse do caminho, pois isso era entre ele e sua namorada. Isso fez com que o amigo mais corpulento perguntasse como ele planejava tirá-lo do caminho, dizendo-lhe que, se ele pensava em fazer isso, deveria saber que poderia se dar muito mal. Ele então chamou a segurança para informar que havia um homem causando problemas e interferindo em sua experiência de compra. Isso fez com que o amigo do protagonista fosse abordado por um segurança, dizendo-lhe para sair do local. Assim com uma voz tremula, o amigo do protagonista diz que não está causando problemas, e está apenas conversando com sua namorada. No entanto, a garota acaba o interrompendo dizendo ao mesmo que não fale besteiras, já que o Sr. Xu é seu noivo e não ele. Palavras que o deixou indignado. Ele perguntou à garota por que ela estava fazendo isso, argumentando que sua relação de 6 meses não podia ser comparada com aquele homem mais velho que apareceu do nada. No entanto, a garota pergunta a ele se ele realmente não entende, ao ver aquele segurança, dizendo, então,
o Sr. Chu é um cliente VIP milionário deste shopping, e é por isso que ele recebe esse tipo de tratamento. Além disso, ela pergunta como ela pode ser sua namorada e como ela aguenta as dificuldades, dizendo, todos precisam pensar em seu próprio futuro. O amigo mais corpulento também diz a ele que um cidadão deve pensar em ganhar dinheiro em vez de ter uma namorada, para que ele possa encontrar uma namorada de 20 anos quando tiver 40. Nesse momento, no entanto, aparece o Sr. Feng. O amigo mais corpulento o reconhece apenas olhando para o carro dele, e ele nos diz que é o filho mais novo do proprietário do Hotel Meridian e também o proprietário da Praça Yin. Ele já fez muitos negócios com ele, o que surpreende a garota, pois para ela, o amigo corpulento é incrível. No entanto, eles pensavam que o Sr. Feng cumprimentaria o gordito, mas ele apenas passou por ele e foi abraçar o amigo do protagonista. Ele pergunta se ele está ali para impressionar o fundador do centro, dizendo, espero que você reconsidere esse investimento, pois temos outros 2 shoppings para desenvolver. Isso deixa o amigo mais corpulento com mais perguntas do que respostas. Ao processar tudo o que o Sr. Feng disse, eles ficam impressionados, perguntando como ele investiu em Shao. No entanto, a garota que estava com o Sr. Feng se aproxima do amigo do protagonista para dizer a ele que lhe prometeu comprar uma bolsa para ela. Isso a faz esta outra questionar, como pode o Sr. Zhou ser tão rico, dizendo, ele nem sequer pode gastar alguns milhares de dólares em maquiagem. Isso leva a garota ruiva a perguntar se o dinheiro do Sr. Zhou vale a pena. Enquanto as garotas debatem, o Sr. Zhou vê o protagonista. Ele percebe que foi o protagonista quem chamou 2 pessoas para ajudá-lo e, portanto, mais confiante e adotando uma posição firme, ele diz que originalmente estava inspecionando o funcionamento do shopping, mas a aparência repugnante daquele homem afetou sua experiência de inspeção. Além disso, ele parecia estar dizendo que era um VIP milionário ou algo assim. Isso faz com que o Sr. Feng pergunte se aquele homem é o VIP milionário do shopping, dizendo, esse cara estava apenas criticando todo o seu shopping. Portanto, ele chama a segurança para dizer a ele para cancelar o VIP e que ele deve 2 milhões por quebrar o contrato. Diante disso, ele aceita. O amigo mais corpulento percebe claramente que está irritando o Sr. Feng, o que resultará na perda de uma grande parte do seu negócio de materiais de construção devido a essa mulher. Como ele não quer isso, ele diz ao Sr. Zhou que é apenas um mal-entendido e pede desculpas, dizendo-lhe para não levar a sério e deixá-lo ir. No entanto, com um sorriso no rosto, ele menciona uma forte amizade com SL. Entendendo o que ele quer dizer, o Sr. Feng diz ao gerente presente, instruindo a lembrar bem os rostos dessas 2 pessoas, inclui-los na lista negra e proibindo sua entrada no Plaza Yin. Isso faz com que ambos implorem a Sr. Zhou para não fazer isso. No entanto, o amigo do protagonista, Zhou Tou, com um olhar frio, diz ao amigo corpulento que ele é tão velho que poderia não ser capaz de se levantar depois de uma queda. A garota, vendo que as coisas estão piorando, pergunta ao amigo corpulento o que farão agora. Irritado, ele diz que sua empresa de materiais de construção é famosa em Yangyang, e embora ele não coopere com o Sr. Feng, ainda tem muitos contatos. Ele pede a ela que se retirem. Entretanto, quando eles estão prestes a sair, vários carros esportivos param à frente. Isso surpreende o amigo corpulento, pois ele sabe que todos esses carros esportivos pertencem à segunda geração rica de Yangyang. Ele se pergunta por que todos estão lá, mas a resposta é óbvia, todos estão lá por causa do amigo do protagonista. Como o protagonista pediu ajuda a todos eles, o amigo corpulento não aguenta e finalmente cede. Diante dessa ajuda inesperada, o gortido não aguenta a pressão e acaba por ceder. Após isso, o amigo do protagonista agradece. No entanto, o protagonista diz para ele não agradecer, pois, como amigo, era obrigação ajudá-lo. Apesar da ajuda do protagonista, o amigo ainda tem dúvidas e pergunta como ele conhece tantas pessoas ricas. O protagonista explica que são intermediários do Sr. Feng e seu alcance é amplo, incluindo atividades em grupo e outras coisas. Mesmo que o protagonista não tenha contado toda a verdade ao amigo, ele acaba acreditando em suas palavras.
Após agradecer, o amigo do protagonista decide partir. A garota, que estava observando de longe, ao ver o protagonista, fica pensativa. Antes que ela possa explicar o que estava pensando, o protagonista a interrompe para agradecê-la por ajudá-lo, convidando todos para uma refeição quente. A proposta do protagonista parece boa para todos, e eles terminam por aceitar, e o Sr. Feng, ao ouvir isso, se aproxima para dizer que todos deveriam ir ao seu bar, localizado no 7º andar do shopping. Todos concordam, incluindo o protagonista, que pensa que nunca esteve em um lugar tão luxuoso. Ele se pergunta se não é muito caro, mas claro, ele não tem o direito de se questionar sobre isso. Então, eles passam para o Hotel Lua de Prata, onde todos os jovens ricos já estavam reunidos. Um deles comenta que, no dia anterior, o protagonista deu 100 milhões a 3 streamers, dobrando o número de garotas bonitas registradas na plataforma em apenas um dia. Isso faz com que um deles diga que ele na frente do protagonista se sente como um homem pobre. Outro suspeita que o protagonista seja filho de um dos magnatas mais ricos da capital. Enquanto discutiam esse assunto, um deles pergunta à garota ao lado por que ela está tão quieta e continua bebendo, querendo saber a razão para ela estar assim. Ele gostaria de ajudá-la, mas o projeto que ela propõe é muito caro, não só caro, mas também uma loucura. Ele questiona como um pequeno time criado há menos de um ano poderia resolver isso. Além disso, pergunta por que ela está tão determinada a iniciar seu próprio negócio, sugerindo que ela deveria ouvir seu pai. Ou seguir o protagonista para ganhar dinheiro todos os dias. Isso permitiria que ela vivesse confortavelmente, viajasse e comprasse bolsas caras, mas ela responde que a palavra rendição não está em seu vocabulário. Ela se levanta e diz que todos têm medo de seu pai e não lhe emprestam dinheiro, então ela precisa do protagonista. Um dos presentes ouvindo a conversa comenta que ela é tão obstinada que, se o protagonista soubesse sobre seu comportamento escandaloso, não investiria nela. Seu companheiro confirma, dizendo que ela está destinada ao fracasso. Enquanto isso, o protagonista está sendo bombardeado com várias perguntas dos jovens ricos, incluindo se ele está interessado em ir a clubes noturnos, discotecas ou até mesmo pôquer na Califórnia. No entanto, apesar das boas propostas, o protagonista decide recusar, dizendo que tudo parece bom, mas ele prefere gastar dinheiro do que jogar. Ele pensa que estão sendo muito duros com ele. No entanto, a garota anterior, ao ouvir isso da boca do protagonista, pergunta a ele se gosta de gastar dinheiro. Aproximando-se bastante dele, ela pergunta se ele quer investir nela. O Sr. Feng, ao ouvir isso, pergunta à senhorita se o protagonista não deu mais de 10 milhões a ela no grupo da última vez e se ela gastou isso tão rapidamente. Enquanto isso, o amigo de cabelo verde adverte o protagonista para não ouvir, pois ela está tramando algo escandaloso e qualquer um que se envolva nesse jogo vai perder tudo. No entanto, por falar demais, a garota acaba mandando ele pelos ares e mandando-se calar. Diante disso, o protagonista diz a ela que ela é um tesouro para o grupo, perguntando onde ele deveria gastar o dinheiro dele. Enquanto isso, o sistema envia uma mensagem ao protagonista dizendo que ele deve iniciar a missão de contra-ataque. Além disso, a favorabilidade dela está acima de 10%. O protagonista pensa que não pode deixar passar a oportunidade de conquistar uma garota e ganhar dinheiro. Ela continua explicando que está no negócio de fabricação de chips industriais. Ouvindo isso, este diz ao protagonista indignado, que isso é apenas um sonho estúpido. No entanto, a senhorita Jean diz a ele que não há nada de estúpido nisso e é academicamente possível. Ela conta que a empresa dela está trabalhando nesse projeto há mais de um ano e só falta resolver alguns problemas técnicos menores. Ela se aproxima do protagonista e pergunta o que ele acha de investir no projeto. Ela pensa que o protagonista provavelmente vai rir de tudo isso, assim como os outros. No entanto, para surpresa dela, o protagonista diz a ela que os chips industriais são incríveis em Nova York e estão à frente da tecnologia de seu país. Se esse chip puder ser desenvolvido, o país terá mais chances de competir com os americanos. Portanto, ele concorda em investir no projeto,
isso acaba surpreendendo a todos os demais, já que o protagonista aceitou financiar esse projeto que é uma completa loucura. Ela pergunta se ele está de acordo, questionando se ele não vai investigar a empresa primeiro, já que há uma grande possibilidade de que não funcione. Isso parece não importar ao protagonista, pois ele diz a ela que não há necessidade de nenhuma investigação, dizendo que primeiro transferirá o dinheiro e depois ela pode enviar-lhe o contrato. Além disso, ele diz a ela que lhe transferiu 500 milhões, e quando acabar, deve pedir mais dinheiro. Ele também diz a ela que não precisa se preocupar se o projeto não der certo, pois não há problema, já que o protagonista gosta de apoiar o espírito empreendedor. Ele comenta que não sabe por quê, mas ela parece confiável, pelo menos em comparação com todas as outras pessoas lá, pois ela é a única que fala sério sobre suas ideias com ele, perguntando a ela se ele está errado. No entanto, ela não responde ao protagonista, apenas olha para o telefone e vê uma mensagem que diz que recebeu 500 milhões em sua conta, o que a surpreende. Ao ver isso, ela pensa que o protagonista realmente acredita nela. Enquanto isso, a favorabilidade dela aumenta para mais de 20%. Entretanto, enquanto isso, eles estavam longe da realidade, vendo que o protagonista investiu tanto dinheiro, e seguramente vai perdê-lo. Outro se questiona se será que o protagonista se apaixonou pela SRT Guion, e comprou seu sorriso com dinheiro. Nesse momento, o protagonista se despede, pois tem um assunto pendente. Isso a deixa impressionada, pois o protagonista, embora tenha investido dinheiro, não deu muita importância. No entanto, quando o protagonista sai, todos começam a brigar, pois ele esqueceu de pagar a conta e nenhum deles queria pagar. No entanto, o protagonista pensava outra coisa, que era caro demais e não pode pagar, então ele decide não os convidar. O tempo passa e vamos para a casa da senhorita Yon, que estava fazendo exercícios e também conversando ao telefone. A pessoa do outro lado da linha se surpreende, pois ela realmente conseguiu um investimento. A senhorita confirma isso, dizendo que ainda não pode acreditar, e aqui é mostrado a outra pessoa na chamada que é essa garota de cabelo azul, Xia Yixuan, que parabenizava a mesma por ter resolvido seu maior problema em sua viagem de negócios, coisa que a senhorita confirmar, assim lembrando como seu pai se opôs ao seu negócio, bloqueando todos os seus cartões e forçando-a a pedir dinheiro emprestado aos parentes. No entanto, ninguém emprestava para ela, já que seu pai contou a todos sobre sua situação. Mas voltando ao presente, ela, toda motivada, diz que precisa fazer isso. A de cabelo azul a apoia em sua decisão, dizendo que acredita nela. Diante disso, a senhorita pergunta à de cabelo azul o que aconteceu com aquela reunião que ela disse que iria, ao que a garota responde que deveria ser apenas uma festa normal, mas um de seus colegas a surpreendeu. Segundo a mesma, ele tem habilidades de avaliação de relíquias tão boas quanto as de seu mestre. Ao ouvir isso, a senhorita fica um pouco surpresa e pergunta se ela realmente está interessada em um rapaz, já que isso não acontece todos os dias. E senhorita começa a imaginar como seria o rapaz da Xia Yixuan. Diante disso, Xia Yixuan pergunta à senhorita se ela também não está interessada em um rapaz, dizendo que esse rapaz seria alguém que confiou incondicionalmente nela e investiu dinheiro nela. No entanto, a senhorita pergunta quem disse que ela estava interessada nesse rapaz. Se ao menos elas soubessem que estão falando da mesma pessoa, que é o protagonista, né? No entanto, Xia Yixuan é interrompida por sua mãe, que lhe diz que é hora de ir embora. A mãe se aproxima dela e lembra que o Sr. Cão representa a família Cão, que se tornará acionista do museu dela no futuro. Então ela deveria se aproximar dele. A senhorita aceita, mas não parece muito feliz com essa decisão. Após isso, mudamos para o protagonista, que estava chegando ao dormitório. No entanto, ao entrar, ele percebe que seu amigo está doente. Por isso, pergunta o que aconteceu. Seu amigo responde que está com febre. O protagonista pergunta se ele pode cobrir o turno dele no trabalho hoje. Além disso, ele vai pagar $50 a mais. O protagonista aceita, pois não tem mais nada para fazer. Ele pergunta ao amigo se o uniforme está no armário.
Quando o protagonista encontra e veste o uniforme, pensa consigo mesmo que vai trabalhar no turno da noite no Museu Gucci, pois seu amigo não pode ir. Então ele decide ajudá-lo e deixa o lugar. Ele diz ao colega de quarto que vai trabalhar e pede para ele descansar. Enquanto seu amigo diz para ele se apressar e ir logo. Depois, no museu de Yangyang, o protagonista, que já estava lá, substituindo seu amigo, nota que não há ninguém no museu naquele dia. Ele olha para o celular e se pergunta por que não gastar um pouco de dinheiro em streamers. No entanto, enquanto ele estava gastando seu dinheiro, um carro aparece. Duas pessoas saem do carro e parecem ser importantes para o museu, pois o guia principal do museu vai cumprimentá-los. Descobrimos que o homem que saiu do carro é o Sr. Cão, que diz ao guia para levá-lo ao seu caminho. No entanto, isso não parecia importar ao protagonista, pois ele estava apenas cumprindo seu trabalho. Enquanto o guia mostrava o caminho para o Sr. Cão, podemos ver que o protagonista estava distraído em seu telefone e não prestava atenção. Isso não passou despercebido pelo Sr. Cão, que perguntou ao guia se eles haviam contratado uma pessoa cega para trabalhar no museu, já que o protagonista nem sequer teve a coragem de se levantar e cumprimentá-lo. Ao ouvir isso, o protagonista se levanta, pede desculpas e dá as boas-vindas ao Sr. Cão, e não só o protagonista se desculpava, mas o guia se desculpava também, e dizia que ao Sr. Cão, que o protagonista era um estudante universitário e trabalhava temporalmente. No entanto, a secretária do Sr. Cão diz que como ele é um universitário se sua cara diz que o único que consegue ser é trabalhar como guarda de segurança, enquanto o Sr. Cão diz que não estava convencido apenas com as desculpas do protagonista. Ele perguntou se o protagonista não aprendeu na escola a se curvar 90 graus. O protagonista não aceita a repreensão e responde que na escola aprendeu a não julgar uma pessoa pela aparência, ou melhor, não julgar um livro pela capa. Essas palavras deixaram o Sr. Cão furioso e ele pergunta se o protagonista agora vai lhe dar lições e o chama de indigente, dizendo que não deveria falar daquele jeito. E como o protagonista foi longe demais e o Sr. Cão decide que não quer vê-lo no museu a partir do dia seguinte. O guia tenta interceder, explicando que eles precisam de mais pessoal, mas o Sr. Cão insiste que o protagonista deve ser imediatamente demitido, e fala para o guia se calar, dizendo assim que quem ele pensa que é, fala para sacá-lo imediatamente dali. Para não seguir discutindo, o guia diz ao Sr. Cão que ele tem razão, e portando o guiara pelo caminho, dizendo que o diretor o está esperando. Enquanto isso, o protagonista, de longe, percebe que o guia mencionou o nome do diretor Xia, o que significa que o museu pertence à família de Xia e Xuan, ou seja, à família da garota de cabelo azul. Com essa informação, ele decide entrar e falar com ela. No segundo andar, o Sr. Cão é recebido pelo diretor G, que o cumprimenta e agradece por ele querer contribuir para a preservação da história. O diretor G chama Xie e Xuan para mostrar o museu a ele, e ela aceita. Enquanto ela passava do lado do seu pai, ele dizia a ela que o investimento do Sr. Cão é crucial para o sucesso do museu. Assim, ela convida o Sr. Cão, pois lhe mostrará os tesouros do museu. Em seguida, Xia e Xuan mostra ao Sr. Cão um quadro único, com a caligrafia do deus da poesia, que fala sobre a tristeza de se separar de um amigo, dizendo que inclusive, se pode sentir nas pinceladas as emoções do poeta quando escreveu esse poema. Enquanto ela explica, o Sr. Cão tenta avançar sobre ela, mas ela imediatamente afasta sua mão e pergunta o que ele está fazendo. Assim ele diz à moça que sente muito, mas ela é tão bonita que não conseguiu evitar. No entanto, a moça está bem ciente de que esse empresário não está interessado nas relíquias do museu. Por isso, ela pergunta a ele por que investiu no museu. Ele responde que gastou seu dinheiro no que quer, questionando por que ele precisa se interessar. Isso a deixa chateada, e ela comenta que se ele ao menos soubesse um pouco sobre o assunto, perceberia que suas relíquias não valem o que ele pagou. Ela pergunta por que seu pai aceitaria um investimento assim, e ele com uma cara de maníaco responde que talvez esteja vivendo um conto de fadas. Ele diz que ela tem uma qualidade que nenhuma outra mulher tem, algo que ele adora. Virando-se para ela, diz que vai lhe mostrar como é o mundo real.
Ele então chama o Sr. Xi e diz que não é louco pelo museu, mas vai comprá-lo por 600 milhões de dólares com a condição de que a Xia Yishuan se case com ele. O Sr. Xia fica surpreso e diz que é demais. A moça também diz a mesma coisa e afirma que nunca se casará com ele. Ela pede a seu pai que o mande embora, mas o pai está pensando nos 600 milhões e diz à filha que precisa dizer a verdade. Que depois de 2 anos contínuos de perdas no Museu Yangjian, ele não pode trabalhar mais, pois o museu está indo em falência. Ele revela que o Sr. Cão não está lá para investir, mas para comprar o museu. A moça fica chocada com essa revelação e pergunta ao pai o que ele disse. Mas o Sr. Cão, que está atrás dela, diz que sabe que ela tem procurado um investidor por muito tempo e que ele é sua última esperança. Ele se vira para o pai dela e diz que não se preocupe, pois sua filha terá uma vida melhor se casar com ele. A moça então se aproxima da mãe para perguntar se ela realmente vai vendê-la para esse homem. A mãe se desculpa, dizendo que ela não serve para nada, e deixa a decisão nas mãos da filha para que ela tome a decisão certa. O pai também diz a mesma coisa, explicando que não queria vendê-la assim, mas se não venderem o museu para o Sr. Cão, estarão falidos. Ele continua explicando que a maioria das relíquias é comprada por distribuidores, colecionadores com baixos benefícios ou é vendida no mercado negro, deixando a filha aturdida. Ela lembra de quando era criança e costumava dizer ao pai que suas relíquias eram preciosas e conseguia ver as pessoas que as fizeram. Além disso, ela odiava pessoas que compravam ou vendiam artefatos no mercado negro, pensando que os ricos não valoravam as relíquias, apenas falavam sobre como fazer dinheiro com elas e achavam que poderiam ter tudo com dinheiro. Contudo, ela percebeu que há muitas coisas no mundo que o dinheiro não pode comprar, ou isso era o que ela podia pensar, pois se deu conta de uma dura realidade com a qual teve que lidar. A moça percebeu que tudo é tão frágil diante da realidade. No entanto, ao ver a moça pensativa, o Sr. Cão lhe disse para não se preocupar, pois seria bom com ela após o casamento. Ele disse que, se ela lhe desse um filho, ele compraria outro museu. A moça, vendo que não tinha outra opção, acabou aceitando, pois sabia muito bem que, se não aceitasse, o museu iria à falência. Ela disse a todos que entendia o que estava acontecendo e, portanto, aceitou. O pai se aproximou dela e disse que ela havia crescido muito e que estava muito orgulhoso dela. Ele disse que ela deveria assinar o contrato para que tudo começasse. Depois de um tempo, trouxeram o contrato e o guia, que estava lá, disse que o acordo entraria em vigor após a assinatura de ambas as partes e não poderia ser alterado. O pai da moça disse que não havia problema com isso, pois o Sr. Cão era muito generoso. O pai da moça se dirigiu ao Sr. Cão e disse a ele que sua filha ficaria muito feliz em se casar com ele. Dito isso, a mãe da moça lhe passou uma caneta para assinar. Coisa que se fica muito feliz ou muito ansioso que isso aconteça. Mas, ela claramente parecia infeliz, até com lágrimas nos olhos. Entretanto, todos puderam ouvir os deuses, pois quando ela estava prestes a assinar, o protagonista apareceu. Ele perguntou se tinha ouvido que alguém ia comprar o museu e, claro, todos ficaram surpresos. Mas a pessoa mais surpresa ao ver o protagonista era a Xia Yishuan. O Sr. Cão ficou chocado ao ver o protagonista falar para mandar imediatamente a segurança tirá-lo dali. Nesse momento o guia diz ao Sr. Cão que ele trabalha como segurança ali e é o único guarda no museu na noite. Assim, se irritando bastante, ele tenta chutar o protagonista. No entanto, o protagonista termina por se defender dando uma cacetada no mesmo. O protagonista se defendeu dando um tapa no Sr. Cão, que mereceu a punição, ainda caído no chão, ameaçou fazer o protagonista ser demitido e processado. No entanto, o protagonista não deu ouvidos às suas palavras. O protagonista se aproximou de Xia Yishuan e limpou as lágrimas de seu rosto, deixando-a muito envergonhada. O pai dela, um pouco confuso, perguntou se ela conhecia o protagonista. Ela respondeu que o nome dele é Lin Xin e que foi seu colega de classe. Seu pai perguntou como poderia ser seu colega de classe,
pois um jovem da idade dela deveria se concentrar nos estudos, e não deixar a universidade para se tornar um guarda de segurança, e já que ele não entende o que está passando, o deixará ir, e assim terá que se desculpar com o Sr. Cão, e pagar pelo que fez. No entanto, enquanto pai e filha estavam dialogando, o protagonista que leu o contrato acabou o rasgando, surpreendendo a todos. O Sr. Xia, segurando os pedaços do contrato, perguntou ao protagonista o que ele estava fazendo. O protagonista não rasgou o contrato à toa, ele fez uma oferta ao Sr. Xia. Ele ofereceu 1 bilhão pelo museu. O Sr. Cão zombou do protagonista, dizendo que ele está falando bobagens. Ele perguntou como um simples guarda de segurança poderia ter tanto dinheiro e disse que, se ele realmente o comprasse, ele comerá merda. O protagonista recusou essa oferta, dizendo que a última pessoa que fez isso perdeu e não cumpriu sua promessa. Os pais da Xie Yixuan, ouvindo a oferta do protagonista, ficaram surpresos e perguntaram se o protagonista era rico. No entanto, a moça parece não saber nada sobre a riqueza do protagonista. Por outro lado, o Sr. Cão acaba ligando para Qin Jian para dizer a ele que há um idiota no Museu Jian e ele que só está causando problemas. Portanto, ele pede a ele para levar algumas pessoas lá para dar uma lição ao protagonista. Enquanto o Sr. Cão estava falando, Xie Yixuan se perguntava o que o protagonista estava fazendo lá, afinal ele não deveria estar ali. No entanto, o pai da Xie Yixuan se aproxima do protagonista para dizer a ele que, obviamente, o protagonista está lá por sua filha. Ele diz que não dirá nada se o protagonista puder garantir 1 bilhão. O primeiro pagamento deve ser pelo menos de 500 milhões e então o Museu Jian Yang e sua filha serão dele, ou melhor, serão do protagonista. No entanto, se o protagonista não puder encontrar o dinheiro, o plano original permanecerá e o Sr. Cão terá que pagar 600 milhões com um pagamento inicial de pelo menos 100 milhões, e tudo será dele. Dito isso, o guia do museu entrega um novo contrato ao protagonista. Este contrato é o mesmo que o anterior, apenas o nome e o valor foram alterados. Enquanto examinava o contrato, o protagonista percebe que, na verdade, ele contém apenas 4 palavras: compra minha filha. No entanto, ao ver o protagonista segurando o contrato, o Sr. Cão o adverte para não se atrever, pois poderia alegar que não tem dinheiro e fugir. No entanto, o protagonista mais uma vez ignora suas palavras, pois enquanto lia o contrato, pensava consigo mesmo que se sentia mal por estar tratando a moça como um objeto. Além disso, tudo o que está acontecendo é muito estranho e perturbador, e isso só acontece com ele. Ao observar o artefato que a moça havia mostrado anteriormente ao Sr. Cão, o protagonista percebe o grande significado por trás dele, especialmente o grande poema escrito nele. O poema fala sobre o sol poente estendendo-se sobre os salgueiros murchos, um vento leve soprando e a sombra sendo embebida em lágrimas. Ao se aproximar, o protagonista diz que o artefato tem um grande poder, deixando todos perplexos, sem entender o que o protagonista está fazendo. Eles ficam surpresos quando o protagonista menciona que quer alterar o contrato. Como o protagonista quer mudar o contrato, ele se aproxima de alguém e pede para que o faça rapidamente. No entanto, o guia diz ao protagonista que lamenta, mas não pode mudar o contrato. O pai da Xie Yixuan, ao ouvir isso, adverte o protagonista para não pagar um centavo a menos. Mas o protagonista tem uma abordagem completamente diferente, ele diz que só quer gastar aquele bilhão para comprar o museu. Além disso, os artefatos não estão incluídos no custo. Ele afirma que essas pinturas, caligrafias e artefatos armazenados no museu não têm preço e não podem ser medidos em dinheiro. Portanto, continuam pertencendo à família. Ao se aproximar da Xie Yixuan, ele diz que Xie Yixuan respeita e ama sinceramente esses artefatos. Portanto, o direito de usar o museu e retirar os artefatos deve pertencer a Xie Yixuan. Além disso, ele afirma que ele será o maior acionista com total poder de decisão, e a Xie Yixuan será a proprietária do museu de Yangyang. Ele sorri de forma conquistadora, e diz a ela que se precisar de dinheiro para o museu, ela deve ligar para ele. Se ela tiver algum problema pessoal, também deve ligar para ele.
Isso faz com que a favorabilidade dela aumente em mais 20%. No entanto, quando o protagonista passa o cartão, a transação é bem-sucedida, e aqui vemos o protagonista gastar US$ 1 bilhão. Isso deixa o Sr. Cão e todos boquiaberto, já que todos se perguntam como o protagonista conseguiu gastar tanto dinheiro sem hesitar, e pagou em uma única vez. O Sr. Cão fica aterrorizado com isso, pois o protagonista gastou US$ 1 bilhão tão facilmente. Ele se pergunta quão rico é o protagonista. Outra pessoa que estava duvidosa era Xia Yixuan, que se aproximou do protagonista e perguntou por que ele fez tudo aquilo. O protagonista, sorrindo para ela, disse que compraria todos os artefatos que restam na China, lembrando-a de que esses artefatos são tesouros que pertencem ao povo chinês. Ao ouvir isso do protagonista, o Sr. Cão diz que ele acabou de comprar um museu em Yangyang, e sobre a coleção completa, esse museu vale mais de US$ 500 milhões, e o protagonista ainda se atreve a falar sobre querer trazer de volta os artefatos do mundo. Ele diz que se o protagonista está tão interessado, deveria participar do leilão no Japão no próximo mês, se puder. Além disso, ele diz ao protagonista que a China não tem a pintura quilômetros de montanhas e rios há anos, nem uma estátua de cristal da deusa da misericórdia. Cada um deles vale mais de US$ 1 bilhão, e se o protagonista é tão rico, deveria ir lá e tentar comprar tudo, em vez de apenas falar sobre isso. O protagonista, confiante, concorda em visitar o leilão, o que faz com que o Sr. Cão saia correndo imediatamente, dizendo a seu assistente que teria que ir embora. Já fora do museu, seu assistente pergunta ao Sr. Cão se deveriam ferir o protagonista, mas o Sr. Cão nega, dizendo que só quer causar conflitos. Enquanto pensava em como seu nome é conhecido, ele pode gastar bilhões de dólares. No entanto, nesse momento, ele recebe uma ligação. Na ligação, perguntam ao Sr. Cão se ele realmente comprou o setor, isto é, o museu, como indicado na compra, pois este é o primeiro passo no projeto de coleção de artefatos da Ásia Oriental da Grande Kameda Saivadzou, e eles não podem perdê-lo de vista. Entretanto, o Sr. Cão diz que lamenta muito, pois tudo estava bem no início, mas de repente um idiota chinês apareceu do nada e comprou o museu. No entanto, ele não deveria se preocupar, pois conseguiu fazer com que ele fosse ao leilão do próximo mês, e até lá, terá a chance de fazer com que ele se desculpe pessoalmente. Isso o intriga, e ele sorrindo diz, interessante. Ele menciona um ditado chinês, que diz que, um verdadeiro dragão não teme o fogo, e as coisas que lhe pertencem não serão tiradas por outro. Passando para o museu, alguém nos diz que após a assinatura do contrato, o protagonista se tornou o maior e único acionista do museu de Yangyang. Com isso, tanto o pai quanto a mãe da Xia Yixuan agradecem ao protagonista. Em agradecimento, convidam o protagonista para comer algo. No entanto, o protagonista se vira e recusa a proposta, dizendo que está no turno da noite e não está com fome. Isso faz com que a favorabilidade dele aumente mais 10%. No entanto, enquanto o protagonista estava indo embora, a senhorita Xia Yixuan o para perguntar se é verdade que ele vai para o Japão no próximo mês. O protagonista confirma, perguntando se ela acha que ele está brincando. De forma graciosa, ela diz ao protagonista que, quando chegar o momento, ela irá com ele. E ela pergunta se assim está tudo bem. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.